Meus caros amigos e amigas, nós todos nessa vida queremos ser felizes, né? O homem anseia pela felicidade, a criança anseia pela felicidade, o jovem anseia pela felicidade, todos nós, porque Deus nos fez para sermos felizes, né? Mas tem muitas coisas que dificultam a nossa felicidade. Uma delas é o medo. E o medo, ele tem muitas raízes. O medo pode vir de uma insegurança, o medo pode vir, não sei, até de um distúrbio psíquico, né? Mas normalmente todos nós temos medo das coisas que acontecem nessa vida. Alguns têm medo do futuro, o que vai ser do futuro, né? Há casais que já não querem mais ter filhos porque pensam, não, eu não sei o que vai ser desse mundo amanhã, como é que eu vou colocar filhos no mundo? Outros têm medo de perder o emprego, outros têm medo de ficar doente, outros têm medo de morrer. Como fazer com a questão do medo? Bom, Jesus sempre falava para os apóstolos, não temas, crê somente. Então, a primeira coisa que nós precisamos para enfrentar o medo é ter confiança em Deus, é ter fé em Deus. Saber que Deus é o Criador de todas as coisas, saber que Deus comanda esse mundo. Se foi Ele que criou todo esse mundo, Ele tem também comando sobre esse mundo, né? E Deus nos ama, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos para vencer os medos que acontecem na nossa vida, nós temos que, antes de tudo, ter fé em Deus. São Paulo dizia, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, é importante, sabe, nos momentos de medo, seja qual for o tipo de medo, né? E o demônio sabe amedrontar a gente. Uma das coisas que o demônio sabe fazer é atuar na nossa imaginação e colocar na nossa cabeça um medo de alguma coisa que não é verdade, não vai acontecer. Não sei se você já percebeu, mas a maioria das coisas que você tem medo de que aconteça de ruim, não acontece. Então, muitas vezes, é uma tentação. E como é que a gente vence a tentação? Com fé em Deus. Se abandonando nas mãos de Deus, se colocando nas mãos de Deus. E aí eu gosto muito, por exemplo, de usar a Bíblia, né? Meditar na Bíblia, por exemplo, os livros dos Salmos, que são livros assim, de muita fé, de muita esperança. O Salmo, por exemplo, 22, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Ainda que eu tenha que atravessar o vale da morte, não temerei, porque Ele vai comigo, o seu cajado, o seu bastão são a minha segurança, né? Eu gosto depois também daquele Salmo 26 que diz, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Sabe, nós todos temos momentos na vida de medo. Não há quem não passe por alguma situação de angústia, de tribulação, não tem, todos nós passamos. Mas é fundamental nós vivermos essas tribulações, essas tentações, agarrados em Deus, com a fé em Deus. Aí a gente supera, né? Jesus, ele exigia sempre a fé das pessoas para realizar seus milagres, né? Ele sempre dizia, a tua fé te salvou, né? A tua fé te salvou. Naquele episódio em que ele caminhava no meio do povo, né? E todo mundo assim, apertando Jesus, aquela multidão, de repente ele parou e disse, alguém me tocou. Alguém te tocou, Senhor? Mas todo mundo está te tocando, todo mundo está te... Não, alguém me tocou. Era aquela mulher que há 12 anos tinha uma hemorragia que não curava, né? E a mulher, quando estava numa situação dessa, não podia tocar em ninguém, porque segundo a lei judaica, a pessoa ficava impura, né? Então ela disse, não, se eu tocar apenas a orla do seu manto, eu vou ficar curada. E ela tocou. Quando ela tocou a orla do manto, ela ficou curada. E Jesus percebeu. E disse para os discípulos, uma força saiu de mim, porque alguém me tocou. Vejam, todos tocavam Jesus e não acontecia nada. Aquela mulher tocou com fé e aconteceu. E depois ele continuou ainda a caminhada,
e aquele chefe da sinagoga, Jairo, tinha pedido a ele que fosse à casa dele porque o seu filho estava à beira da morte, né? E Jesus ia indo. Só que essa mulher interrompeu a caminhada de Jesus. Então aí vieram para dizer para Jesus, olha, o enviado de Jairo, né? Teu filho já morreu, pode deixar o mestre aí em paz. E Jesus ouviu e falou para Jairo, não temas, creia somente. Não temas, creia somente. E foi à casa de Jairo, e Jairo acreditou, e ele curou a menina, ressuscitou a menina. Então, o elemento mais importante para nós enfrentarmos o medo nesta vida é nós termos fé em Deus, confiança em Deus, se abandonar nas mãos de Deus e fazer a nossa parte. Claro, se tem um problema diante de você que está se assustando, entregue o problema a Deus e depois faça a sua parte. Vai fazer tudo o que é preciso fazer a nível humano. E você pode ter certeza que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. E você vencerá o medo e a situação.